O que é o que é? Tem prestígio, mas não é chocolate. Tem poder, mas não tem preparo. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor nos abençoe nesta edição de número 3, do dia 22 de fevereiro de 2023. E a gente vai falar sobre prestígio, pessoal. Prestígio e poder. Na verdade, são duas coisas que deveriam ser desfrutadas por pessoas que realmente têm capacidade e condição de desfrutar de prestígio e poder. Só que no Brasil a gente sabe que não há evolução, principalmente na questão política, né? Nós ainda vivemos como se fôssemos capitanias hereditárias. Políticos, e principalmente políticos nordestinos, ocupam os cargos como se os cargos fossem deles, propriedade deles, e não uma função de serviço público ao Estado, ao país e até mesmo ao município. No caso, a gente está falando aqui de uma manchete que diz: cargo vitalício e salário de R$35 mil para as esposas de ministros de Lula nos tribunais de contas. E olha que já são quatro, né? O que está mais na frente aí na fila agora é o ex-governador da Bahia, Rui Costa, que é o atual ministro-chefe da Casa Civil do governo do sindicalista de elite. E como bons sindicalistas, né, esse pessoal cuida bem dos seus. Ele está indicando a ex-primeira-dama, Aline Peixoto, que é uma enfermeira. A ex-primeira-dama da Bahia é uma enfermeira, mas vai concorrer ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Um cargo de muita responsabilidade, você tem que julgar as contas dos prefeitos do estado, não é? Não é o primeiro, como eu falei aqui, né, pessoal? Não é o primeiro. Não é o primeiro caso de ministro que bota a mulher num empregão, né? Porque eles tratam o Estado como se fosse uma grande capitania hereditária. São castas que ocupam ali e não saem. Quer ver outros casos? Wellington Dias, ex-governador do Piauí, deu de presente para a mulher um cargo no TCE do Estado, lá do Piauí. O Renan Filho, aquele que é filho do senador Canalheiros, lembra? Também emplacou a Renata Canalheiros como conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E o ministro de Desenvolvimento Regional emplacou a Márcia Góes, o ministro é o Valdez Góes, né, que foi governador do Amapá, emplacou a mulher lá no TCE do Amapá. Isso é que é desenvolvimento regional, né, regional familiar. A justiça até chegou a embargar esse caso específico, porque suspendeu a nomeação dela, a indicação dela, mas a casta judiciária brasileira, a gente sabe, né, sempre defende os próprios interesses. A gente sabe, né? Olha, mas eu não quero esquecer aqui do Imbeciro. Lembra do Imbeciro Gomes? Aquele que já foi governador aqui, prefeito, diz que foi ministro, o ministro que fez a transposição do Rio São Francisco. É aquela mesma transposição que agora está sem funcionar, né? Porque fecharam as torneirinhas. Pois é, Imbeciro Gomes também emplacou a Patrícia Gomes no cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Pois é, esse pessoal, né? Olha, como eles pensam na família. Eles pensam na família deles, né? Não nas nossas. Enfim, esse caso aí específico, eu fico pensando, né? No caso da Patrícia Gomes, ela é ex-mulher. O Ciro provavelmente emplacou a ex-mulher num cargão, né? Porque não queria pagar pensão. Afinal de contas, ele é um cara que trabalha por amor ao país, né? É um cara, assim, que não recebe aposentadoria como governador, nem como prefeito. Eu queria saber como esse cara vive, mas enfim. Por falar em prestígio, pessoal, prestígio mesmo, parece ter a turma, né, o trio que comanda as Americanas, né? A dívida da empresa, que começou sendo alardeada aí como 20 bilhões, dobrou de tamanho, chegou a 40 bilhões de reais, um rombo, né? Um rombo. E agora já está perto dos 50 bilhões de reais.
Mas o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira e o Marcel Telles parece que estão blindados. Nada atinge esse triunvirato. A fraude fiscal afetou em cheio os bancos Santander, Bradesco e Itaú. Tanto que eu já vi até propaganda aí do Itaú pedindo para as pessoas que têm dívidas com eles irem lá acertar as contas, porque eles estão precisando de dinheiro, né? Mas os justiceiros de plantão, né? Esses não. Os justiceiros de plantão não permitem que a fraude ou qualquer tipo de investigação alcance os bilionários, né? É um prestígio e tanto para quem financia a esquerda no exterior, né? A nossa esquerda aqui em passeios lá pelos States. Lembra daquele simpósio lá nos Estados Unidos, onde o próprio Lemann afirmava que em 2023 o Brasil teria um novo presidente? Isso tem preço, né, pessoal? Tudo tem preço. Tudo tem preço. Enfim, será que nesse caso o STF ou qualquer juizado seria capaz de bloquear a carteira de habilitação ou passaporte desses 3 devedores? Acho que não, né? Pois é, essa ideia aí que foi aprovada lá no STF, que aliás legisla sobre tudo, né? Eles têm apenas a função, segundo a Constituição, de analisar as leis, se são constitucionais ou não. Mas eles acabam criando novas leis. Por quê? Porque o nosso Congresso é uma anomalia, né? Mas pelo menos o Kim Kataguiri parece que apresentou um projeto de lei para impedir mais essa ação aí ditatorial do Supremo Federal, né? É uma coisa, pessoal, é uma coisa, um negócio impressionante. Outra pessoa que parece ter um extremo prestígio, né? O corpo não descansa, né? Nunca essa mulher vai ter um descanso em paz de verdade, né? A morte da vereadora passa a ser investigada em nível federal. Descanse em paz, Marielle. Não, a gente precisa sempre de um cadáver para poder fazer os nossos escarcéus aí, né? A federalização do caso foi determinada pelo jurássico ministro da Justiça, Dino da Silva Salles. Tem mais, né, pessoal? Tem mais. Agora, o prestígio do Moraes, né, é que começa a ser questionado, né? Os advogados do Google, né, entraram com uma ação questionando a censura prévia numa decisão do Moraes. No caso, a censura que ele determinou as contas do PCO no YouTube e nas redes sociais. Isso depois que a Revista Oeste deu um exposed, né? Mostrando que o Moraes censurava todo mundo da direita, mas deixava o PCO de lado, né? E o PCO fazia acusações graves contra, né, ofensas mesmo aos ministros da corte. Foi aí que... Isso é uma posição meio ruim, pessoal, porque, na verdade, a ideia é mostrar que não há uma paridade, não há uma igualdade no tratamento. Mas aí acaba servindo, inclusive, para prejudicar outras pessoas, né? O que a gente devia pregar mesmo é a liberdade de expressão para todo mundo, claro, sempre dentro das regras de civilidade e responsabilidade. E é por isso também, né, pessoal, que ainda tem quase 1000 pessoas presas em Brasília. O Nunes Marques, né, o ministro indicado para o STF pelo ex-presidente Bolsonaro, ele declarou que é absurdo as detenções em larga escala, que isso é uma situação preocupante, né? E que pediu, né, que a situação fosse resolvida. E a gente sabe que tá complicada a coisa. Essas pessoas estão lá, a maioria, ninguém aqui defende que sejam libertados os criminosos. Quem quebrou patrimônio público ou privado tem que ser punido. Mas a gente sabe que a maioria que está detido lá tem mães, tem filhos, tem gente que trabalha, que nunca participou de algo assim, similar, porque essa é uma característica da esquerda, destruir o patrimônio público, não é? Porque eles têm essa chama revolucionária do quebra-quebra.
Mas esse pessoal a gente sabe que não está acostumado a isso e nem fez isso. Mas a gente precisa pressionar o Congresso Nacional pela CPI do 8 de janeiro, né? Porque é importante, importantíssimo divulgar quem realmente cometeu o crime, quem bancou a ação desses vândalos, não é? É muito importante. Quem se omitiu na defesa do patrimônio público, isso é fundamental. E aí a gente vê a justiça efetivamente sendo feita no Brasil, para todos, e não para as castas brasileiras. Por falar em vandalismo, pessoal, a coisa mais absurda do mundo é o que está acontecendo em São Paulo, no litoral de São Paulo. As pessoas estão doando e os carros que estão levando doações até a região atingida pelo desastre natural, né, pela chuva que provocou o soterramento, enfim, e mortes. O absurdo da situação é que estão roubando essas carretas. Não só o fato de estar sendo noticiado que estão vendendo água a 40, 50 reais. Isso já é um absurdo. Isso, o governador Tarcísio pediu o reforço da polícia, né, para evitar os saques e para evitar esse tipo de crime, que mais do que um crime banal, de roubo mesmo, né, é um crime contra a humanidade, cara. É um crime que demonstra o caráter vil dessas pessoas, não é? A gente até entende que esteja todo mundo em dificuldade, mas não tem por que fazer isso. É caminhão de doação que vai ajudar a gente que perdeu tudo. Gente que perdeu a família, gente que perdeu tudo, materialmente falando, e que estão sendo roubados no meio do caminho. Não dá. Isso me lembra muito aquelas imagens que volta e meia a gente vê de qualquer caminhão que se acidenta na estrada e que esteja carregado com mercadorias. O motorista às vezes fica morto lá, ninguém socorre, mas aparece um enxame de gente para poder levar a mercadoria. Pobre Brasil, né? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.